Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Entramos no tópico de interações atômicas moleculares. E a gente vinha tratando, primeiramente, sobre interações atômicas, certo? Das ligações químicas em si. Então, falamos da ligação iônica, ligação metálica e a ligação covalente. A ligação iônica, né, e a ligação metálica, a gente consegue explicar de forma satisfatória as suas propriedades, né, as propriedades das substâncias formadas por essas ligações, em função do modelo de ligação em si. Então, o modelo de ligação iônica, por si só, já ajuda a gente a entender o porquê que substâncias iônicas formam cristais em gerais, têm dureza elevada, ponto de fusão elevado, a mesma coisa para ligações metálicas. Tá? A teoria da nuvem eletrônica consegue explicar de forma satisfatória isso pra gente. Tá? Detalhes, minúcias, dependem de outras coisas que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Na ligação covalente, as propriedades das substâncias é definida em função do tipo de interação que as moléculas formadas pela ligação covalente faz. E esse tipo de interação, né, esse tipo de interação entre as moléculas, esse tipo de interação intermolecular é definido num primeiro momento, né, para a gente entender qual tipo, classificar qual tipo, depende num primeiro momento do formato das moléculas. Então, primeiro a gente tem que entender qual é a forma da molécula, né, fazer a ligação covalente em si. Aí a gente tem a forma de Lewis, a forma eletrônica, para conseguir prever de forma satisfatória qual seria a fórmula dessa molécula. Em um segundo momento, a gente tem que entender, conseguir prever de forma satisfatória o formato dessa molécula. Num terceiro momento, a partir do formato da molécula, fazemos análises de polaridade dela, e isso a gente vai tratar um pouco mais para frente, na próxima aula. Então, primeiro vamos entender como a gente consegue prever o formato da molécula. Porque de forma geral, né, generalista, o formato das moléculas formadas nas ligações covalentes define o tipo de interação que essa molécula pode fazer. Tá? Então, esse formato, né, a esse formato a gente dá o nome de geometria molecular. Qual é o formato das moléculas? Tá? Então, quando a gente fala de moléculas em si, tá, a gente está falando de ligações moleculares, ou seja, ligações covalentes. Então, moléculas são formadas por ligações covalentes. Tá? A disposição espacial dos átomos participantes dessa ligação, né, dessa molécula, define o formato geral dela, ou seja, define a geometria dessa molécula. A previsão da geometria de uma determinada molécula pode ser determinada de forma satisfatória por essa teoria aqui, ó. Teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, né? Também conhecido como VSEPR, né? Na sigla em inglês. Então, o que a gente faz? A gente determina a quantidade de pares eletrônicos que tem ao redor, né, do átomo central nas moléculas e tenta deixar eles o mais distantes possíveis uns dos outros. A gente considera que esses pares eletrônicos são feitos de elétrons, o elétron tem uma força repulsiva, ou seja, para essa molécula ficar estável, ela tende a deixar os elétrons participantes das ligações os mais distantes possíveis uns dos outros. Tá? Então, olha lá, teoria baseada na ideia de que pares eletrônicos ao redor de um átomo central, tá? Então a gente considera um átomo central participante dessa ligação, os elétrons que tem ao redor, né, desse átomo central, que estejam ou não participando da ligação, tá? A gente fala dos elétrons de valência como um todo, eles se comportam como nuvens eletrônicas, tá? Então, nuvens de elétrons. E essas nuvens eletrônicas têm uma força de repulsão entre si por se tratarem de nuvens com carga negativa, né? Cargas iguais tendem a se repelir. E essa força de repulsão, né, faz com que essas nuvens tendam a ficar os mais distantes possíveis umas das outras. E isso determina uma determinada conformação para essa molécula. Bom, para seguir em frente, vamos entender primeiro o que pode ser considerado uma nuvem eletrônica. Tá? Uma ligação covalente simples, sendo ela normal ou coordenada, tá, é considerada uma nuvem eletrônica. Uma ligação covalente dupla também é considerado uma nuvem eletrônica, tá? Porque ela está no mesmo lugar, uma nuvem eletrônica
é um aglomerado de elétrons num espaço específico, tá? Como a gente não separa ligação dupla ou tripla, tá? Ela tende a ser considerada como uma nuvem eletrônica só. E par de elétrons não ligantes também. Então, se sobrar um parzinho de elétrons não ligantes ao redor do átomo central, a gente considera este também como uma nuvem eletrônica, tá? E aí, então, né, a orientação espacial dessas nuvens vai depender da quantidade total de pares eletrônicos que tem ao redor desse átomo central. E aí já tem alguns formatos padrão, tá? A geometria das moléculas, tá? Assim, o formato vai depender dessas quantidades de nuvens eletrônicas. Mas a geometria, né, tem um nome para cada geometria que a gente dá, vai ser determinada em função dos núcleos dos átomos ligados. Então, os elétrons não participantes das ligações, eles determinam o formato, em geral, da molécula. A geometria, o nome da geometria que a gente dá, vai ser dado em função dos átomos que estão ligados no átomo central. Às vezes tem uma nuvem eletrônica aqui em cima, que não tem um átomo ligado, que está repelindo duas nuvens eletrônicas aqui para baixo, tá? E isso vai mudar o formato dessa molécula, a geometria dessa molécula. Tudo bem? E aí o nome da geometria vai ser dado em função da disposição dos átomos participantes das ligações. Tá? Bom, temos alguns padrões aqui, né, em função de quantidade de pares ligantes e pares não ligantes, que a gente pode determinar, né, as nuvens eletrônicas em geral. E essas geometrias aqui são as que eu vou trabalhar com vocês. Tá? Linear, trigonal plana, angular, tetraédrica, piramidal, e angular novamente, mas é por causa da quantidade de pares eletrônicos que pode ter aqui no meio, tá bom? Vamos ver os exemplos e aí eu mostro para vocês caso a caso, tá? Para conseguir entender, né, essa previsão certinho, a gente tem que usar a fórmula de Lewis, tá? Aquela fórmula que a gente coloca os elétrons da camada de valência ao redor dos átomos que estão participando das ligações químicas. Faz as ligações químicas de forma padrão. E aí, num segundo momento, depois de fazer aquele passo das ligações químicas pela fórmula eletrônica, aí a gente conta a quantidade de nuvens que tem ao redor do átomo e determina a geometria dessa molécula. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, H2, tá? O hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Bom, o hidrogênio a gente viu, ele está colocado na família 1A, né? Ele não é um metal alcalino, ele é o hidrogênio, mas ele tem só um elétron na camada de valência. Para completar o octeto dele, ele tem que ficar com 2 elétrons na camada de valência, né? Ele fica igual o gás nobre mais próximo a ele, o hélio. Então ele faz uma ligação química. Aqui está. Que geometria é essa? Né? Bom, não importa como você disponha 2 pontos. 2 pontos ligados sempre darão uma reta. Então, moléculas formadas, né, sempre por apenas 2 átomos serão sempre, né, terão sempre a geometria linear, tá? Isso parece meio óbvio, mas é importante colocar. Então, não importa se é H2, não importa se é oxigênio, né, O2, não importa se é HCl, olha lá. Se eu tenho apenas 2 pontos, né? Ó, não importa se eu coloco eles transversal, se eu coloco eles diagonal, se eu coloco eles horizontal, sempre será linear, tá? Sempre formará uma linha. A brincadeira começa de fato quando a gente começa a ter 3, né, átomos participantes de uma molécula. Aí a gente começa a ter que pensar. Então vamos lá, CO2. CO2 eu tenho carbono ligado a oxigênios, tá? Bom, o carbono faz parte da família 4A e o oxigênio faz parte da família 6A, ou seja, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Lembrando da regra do octeto, a tendência deles é ficar com 8 elétrons na camada de valência.
certo? Estou lidando com metais, ligações covalentes, ok. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Para ele ficar com 8 elétrons, ele precisa de outros 4 elétrons. Então, ele tem a possibilidade de fazer 4 ligações ou 4 compartilhamentos para ficar com esses 8 elétrons na camada de valência. O oxigênio, família 6A, 6 elétrons na camada de valência, faltam 2 elétrons para ele ficar com 8, né? A configuração de um gás nobre, então ele pode fazer 2 compartilhamentos ou 2 ligações. Então, 2 ligações aqui. Esse oxigênio está completo. O carbono ainda precisa de mais 2. Se liga a outro oxigênio aqui. Legal, tá todo mundo com o octeto completo, todo mundo com 8 elétrons na camada de valência. Agora a gente determina a geometria dessa molécula, tá? Então, vou dar uma redisposição aqui para a gente conseguir analisar um pouco melhor. Carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação dupla com oxigênio. Eu ainda vou representar os elétrons que estão sobrando. Beleza. Esses elétrons que estão sobrando aqui são importantes na determinação da geometria molecular, tá? Para onde a gente vai olhar para fazer a determinação da geometria molecular? A gente vai olhar para o átomo central. Afinal, é como os átomos estão dispostos ao redor do átomo central que vai determinar a geometria molecular que a gente está trabalhando, tá? Quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do átomo central? Eu tenho uma nuvem eletrônica aqui, outra nuvem eletrônica aqui. Sobraram elétrons não ligantes sem participar de nenhuma ligação no átomo central? Não. Então eu tenho apenas 2 nuvens eletrônicas. Qual é a disposição, né, que essas 2 nuvens eletrônicas podem ficar, tá, para se manter o mais distantes possíveis umas das outras? Geometria linear. Ok? Vamos para o próximo. Próximo, a água. H2O. Bom, H2O tem oxigênio e 2 hidrogênios participantes da ligação. O oxigênio colocado na família 6A, ele é da família 6A. O hidrogênio colocado na família 1A. Então, o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, o oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. O hidrogênio, como a gente viu, vai fazer só uma ligação com compartilhamento. O oxigênio precisa de 2 elétrons, 2 compartilhamentos. Um aqui, outro aqui. Ok. Vamos redispor isso aqui para dar uma visualizada um pouco diferente. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio e sobraram 2 parzinhos de elétrons aqui. Ok. Qual é o átomo central? O átomo central é o oxigênio. Quantos elétrons tem ao redor do átomo central, né? Quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do átomo central? Então, eu tenho uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas, 4 nuvens eletrônicas. Se eu tenho 4 nuvens eletrônicas, para elas ficarem, né, mais distantes possíveis umas das outras, elas vão formar o que a gente chama de um tetraedro. Olha só. Essa seria a conformação, né, das nuvens eletrônicas para elas ficarem mais distantes possíveis umas das outras. Porém, quando eu analiso a geometria dessa molécula, eu estou analisando apenas a disposição entre quem? Entre os átomos que estão participando da ligação. Então, essas nuvens eletrônicas vão abaixar essas outras 2 nuvens eletrônicas que participam dessa ligação, né? E aí eu vou formar uma coisa parecida com essa aqui, tá? Se tivessem mais 2 átomos ligantes aqui, seria um tetraedro. Porém, eu vou olhar só para a forma, ó, dos meus átomos ligantes dentro dessa molécula. Isso aqui não forma uma linha, né? Isso já forma um ângulo. Então a gente chama essa geometria aqui de geometria angular, tá? Ó, forma um pequeno ângulo aqui entre os hidrogênios ligantes, tá? Vamos lá. BF3. Eu tenho o boro ligado
flúor. O boro, família 3A, flúor, família 7A. Então vamos lá. O boro é um exemplo à parte, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o boro, família 3A. 1, 2, 3. Ele é o primeiro que está na família 3A, tá? Então ele ainda tem uma tendência meio ametálica, né? Ele começa lá com uma característica meio semi-metal ali. Então ele tem uma tendência, possibilidade de fazer ligações covalentes, ou seja, compartilhar elétrons. Ele só tem 3 elétrons, né? Então ele vai compartilhar apenas 3 elétrons. Ele pode formar outras conformações para fazer o octeto, tá? Mas uma das possibilidades de ligação para ele é compartilhar os elétrons que ele tem, ok? O flúor tem 7 elétrons na camada de valência, então ele precisa só de 1 para ficar com 8, então ele só faz uma ligação. Então vai acontecer isso. 1, 2, 3 ligações. Organizando a disposição desses caras, né? Eu fico com boro ligado dessa forma com o flúor. Ok. E aí sobram elétrons apenas nos flúoros, né? Sem participar de nenhuma ligação. Para onde a gente olha? Para determinar a conformação e a geometria dessa molécula. A gente olha para o átomo central. Quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do átomo central? 1, 2, 3. Não sobraram elétrons sem fazer ligações ao redor desse átomo central, tá? Então a disposição dele vai ser determinada justamente, ó, pela disposição desses átomos ligantes. Tudo bem? Nesse caso aqui, quando eu ainda tenho 3, eu ainda não faço uma formação tridimensional, né? Eu formo uma coisa que a gente chama de trigonal planar. Ainda fica plano, só que dispostos mais distantes possíveis uns dos outros. É como se fosse o símbolo da Mercedes, né? Ou o símbolo da paz. Então aqui eu tenho a geometria conhecida como trigonal planar. Tá? Perceba, ó, 2 nuvens eletrônicas, tá? Não sobrou ninguém aqui ao redor. É linear. Apareceu uma nuvem eletrônica aqui ao redor, ou 2, né? Eu abaixei essas nuvens eletrônicas. A geometria passa a ser angular. Bom, um desses aqui eu tenho um ligante trigonal planar. E se tivesse uma nuvem sobrando? Se tivesse uma nuvem sobrando, aí é o caso do NH3, ó. NH3 é o nitrogênio ligado a 1, 2, 3 hidrogênios. Como a gente tinha visto, hidrogênio colocado na família 1A, nitrogênio família 5A. Então, um elétron para cada hidrogênio, 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5 para o nitrogênio. Ele precisa de 3 elétrons para ficar com 8, certo? Então ele faz 3 ligações, cada hidrogênio faz uma ligação. Então ficaria assim a fórmula eletrônica. Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e sobra um parzinho eletrônico aqui. Quantas nuvens eletrônicas tem aqui? 1, 2, 3, 4. Se não tivesse esse parzinho eletrônico aqui sobrando, percebe que ficaria igualzinho o BF3, né? Ó, mas agora eu tenho uma nuvem eletrônica. O que vai acontecer? Essas ligações vão ser empurradas para baixo. Isso vai formar uma pequena... Opa, fazer uma coisa assim. Uma pequena pirâmide. E essa é a geometria piramidal, tá?
pode ser difícil de vocês imaginarem um espaço tridimensional ocupado por essa molécula, e parte da dificuldade do entendimento de geometrias moleculares é isso. Bom, eu aconselho, né, para ter um entendimento melhor desses formatos, que vocês usem bolinhas de isopor, tá? Grudem bolinhas de isopor nesses formatos específicos, ajuda a entender um pouco melhor a disposição deles, tá? Para finalizar, temos o CH4, que é, e se tivesse alguém ligado aqui, nessa ponta, né? A disposição seria a mesma, tetraédrica, né? Essa aqui é uma disposição tetraédrica entre as nuvens eletrônicas, porém a geometria é a conformação alcançada em função dos ligantes, né, participantes dessa ligação, da formação dessa molécula. As nuvens eletrônicas determinam como eles vão ficar, em geral, tá? Se tivesse outro cara ligado, aí é o caso do CH4. Olha lá, vai ficar com a conformação tetraédrica. O carbono, família 4A, hidrogênio colocado na família 1A, um elétron hidrogênio, 4 elétrons de carbono, o carbono precisa de mais 4 para ficar com 8, o hidrogênio, só mais uma ligação, ele fica igual a L, então 1, 2, 3, 4, é isso. A conformação aqui seria uma coisa parecida com essa, né? Ele tem 1, 2, 3, 4 ligações, 4 nuvens eletrônicas. A disposição deles para deixar esses caras nesse formato seria parecida com essa, né? Teria uma pirâmide formada por esse, só que eu tenho mais um hidrogênio ali para cima. Isso é o que a gente chama de geometria tetraédrica. Então, só para vocês entenderem de uma forma um pouco mais visual, né? Deixa eu pegar um monte de planeta que eu tenho aqui, que aí vocês conseguem pelo menos visualizar as formas geométricas. Então, linear, tá? Tem um átomo central aqui no meio. Essa nuvem eletrônica, para ficar mais distante dessa, fica dessa forma. Se surge uma nuvem eletrônica aqui em cima, essa nuvem eletrônica empurra elas para baixo, ó. É o caso da geometria angular, tá? Fica uma coisa parecida com essa. Se aqui nessa ponta, onde tem uma nuvem eletrônica, né, tivesse outro ligante, isso aqui seria um trigonal planar. Se tivesse uma nuvem, ó, vou mudar a disposição dele, trigonal planar, está no plano. Se tivesse uma nuvem eletrônica abaixando essas ligações, isso é a geometria piramidal, tá? E a tetraédrica seria se tivesse mais um ligante aqui em cima, né? Isso que seria considerado a forma tetraédrica. Pode ser visualizado de diferentes formas conforme você gira, tá bom? Bom, na próxima aula a gente vai ver como a gente determina a polaridade, né? Se essas moléculas têm polo ou não, em função de sua forma geométrica e de quem está participando da ligação, tá bom? Para conseguir entender quais são os tipos de interação que cada uma dessas moléculas vai fazer, tá? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.